Que Deus abençoe tua vida. Esse é o culto de quinta-feira, reunião da reconstrução, aqui na Avenida dos Expedicionários 80. Olha, Deus tem uma palavra que vai entrar dentro do seu coração, pode ter certeza disso. Já pega esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque eu creio que aquele que iniciou a obra na tua vida, ele é fiel para terminar lá. Avenida dos Expedicionários 80, bem aqui na nossa sede regional, aqui em Campinas. Eu, pastor Marcos, faço culto hoje, mas amanhã a pastora Thaís faz 8, depois temos culto 10, meio-dia, ela volta às 14, depois 17 e 19h30, culto, cura e libertação. E Deus está fazendo obra grande aqui em Campinas, e você não pode ficar de fora. Amém, pessoal? Amém. Vamos na fé? Vamos, glória a Deus? Pega a tua Bíblia aí, vamos lá. Depois você escreve um pedido aqui de multiplicação. Amém, pessoal? Você vai plantar aqui, ó. E eu estou orando para que essa semente, esse seu pedido venha a prosperar. Então vamos lá. Marcos capítulo 4, o versículo 26. Preste atenção nisso, tá? Vamos lá. Marcos 4, 26. E dizia: o reino de Deus é como, igreja? É assim, como se um homem fizesse o quê? Vamos falar, pessoal, fizesse o quê? Lançasse o quê? A semente à terra. Preste atenção. Lançasse a semente à terra e dormisse, tá? E se levantasse de dia ou de noite, tá? E a semente o que, igreja? Brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Entenda isso, irmãos. A obra que Deus vai fazer, nós não sabemos como Deus vai fazer. Por isso nós temos que fazer o quê? Manter uma vida de oração, para sermos guiados pelo Espírito Santo. Estava ouvindo o evangelismo agora, falando com uma irmã a respeito disso. Então nós temos que estar ligado naquilo que Deus vai fazer, porque a gente não sabe como Deus vai trabalhar. Você tem a promessa. Você tem a promessa que aonde você colocar a tua mão, você vai prosperar, mas não sabe como. O que fazer para prosperar? Você tem a promessa que é você e sua casa, mas não sabe o que você precisa fazer para prosperar, para a sua família ser salva, para o seu casamento ser abençoado. A gente não sabe como. O que você precisa é manter-se no seu coração a promessa de Deus, porque a palavra é uma semente. Em Lucas 8, versículo 11, fala sobre isso. A semente é a palavra de Deus. E o diabo quer fazer o quê? Ele quer roubar do seu coração essa semente. Ele quer tirar do meu e do seu coração essa semente. Porque se você tirar, esse nome é Lucas 8, é isso, ó, esta pois é a palavra. A semente é a palavra de Deus. E ali vem os tipos de corações a qual a semente caiu. E se você a conserva, se eu não me engano é o versículo 15, coloca no 15 aí para mim, por favor, ó. E aqui caiu em boa terra, esses são os que? Os que ouvem. Preste atenção que eu vou falar de ouvido hoje. Os que ouvem, os que ouvindo o que? A palavra, não o problema, não a dificuldade, mas ouvindo a palavra, a conserva num coração bom e honesto. Por isso a santificação. E dá fruto com o quê? Perseverança, persistência. Crendo. O nosso trabalho é crer. E o trabalho de Deus é fazer a obra. É confirmar ela. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador. Então eu tenho a palavra. O que eu preciso fazer? Entrar em oração para Deus me dar uma direção. Você tem que se consagrar, tirar os espinhos, tirar tudo do teu coração, para que Deus lhe dê, a Bíblia chama isso de erva proveitosa. Quer ver? Volta lá para Marcos 4, 26. Porque antes de nascer, vai nascer o que? Olha o 28, ó. Porque a terra por si mesmo frutifica. Todo ingrediente está na terra, irmãos. Preste atenção. Entenderam ou não? Tem a semente, jogou a semente na terra, esquece. O que você tem que fazer? Cuidar da terra. Porque a semente, porque a terra por si só frutifica. Primeiro o quê?
a erva. Guarda essa palavra erva. Segundo, espiga, e depois o grão, o último grão, espiga. Ou seja, a fase que Deus trabalha de acordo com a sua maturidade, com o seu crescimento espiritual. Entendeu ou não? Conforme você vai assumindo na tua vida as revelações que Deus está te dando. Entendeu ou não? As bênçãos de Deus, você recebe ela pela fé. Você acredita nelas. Entendeu? A Bíblia diz que nós olhamos por espelho. Quando você olha para o espelho, o que você vê lá? Eu vejo a pessoa mais bonita do mundo, irmão. É ou não é verdade, irmão? Quem que você vê no espelho lá? Hein? Espelho, espelho meu. Quem que você vê lá? Você vê você mesmo, né? Aí você acorda de manhã, como é que você olha no espelho? Como é que você está? Como é que está seu cabelo, irmão? Eu não tenho esse problema, né, meu irmão? Você chega lá, olha para o espelho assim, aí você começa a acertar, ver como é que está. É uma verdade, irmão. Então você vai olhando para a palavra e vai acertando a sua vida com a palavra. Conseguiu entender ou não? Se a palavra diz que você está curado, você começa a conservar, eu estou curado. Se a palavra diz que eu posso, você começa a falar, eu posso. Você tem que começar a falar aquilo que a palavra diz, porque o Espírito Santo vai trabalhar e fazer um milagre na sua vida. Ele que vai transformar você à imagem da palavra, conforme você crê. Então primeiro a erva, entendeu? Depois a espiga e o grão da espiga. Mas eu preciso cuidar da terra. O problema é que as pessoas não cuidam da terra, aí não frutifica. Aí trava, porque ela não lavra a terra. Se não me engano, é Hebreus 6,7. Coloca aí para mim. Você tem que lavrar a terra, porque a própria terra faz a obra, irmãos. Não é você. Você precisa aprender a crer e deixar Deus trabalhar. Mas vamos chegar nessa parte aqui, ó. Porque a terra quem bebe a chuva, preste atenção, que muitas das vezes cai, a água está caindo, ó, sobre a sua vida. A terra quem bebe a chuva, que muitas das vezes cai, ó, cai sobre ela, produz o quê? Qual o primeiro que produz? Não produz a erva, primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão na espiga. Mas a primeira coisa que tem que brotar na tua vida é a erva. Pegou a semente, jogou a semente na terra, você vai ter que cuidar da terra. E o problema é que as pessoas não cuidam da terra, não cuidam do coração. E olha o que a Bíblia diz, ó. Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas das vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para quem? Para todos. Que tipo de erva está brotando na tua vida? A erva proveitosa, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, vai lá, 8, mas aqui produz espinho, está produzindo espinho em vez de produzir erva. E o que é os espinhos na sua terra? Por que a semente não nasce? Por que a sua vida é uma vida de sufoco? Por quê? Em vez de você lavrar a terra para produzir erva proveitosa, você não cuida da terra, não vai produzir erva proveitosa. Sabe o que vai produzir? Espinhos e abrolhos. E eu vou te ensinar o que é um espinho hoje, para você arrancar. Amém, pessoal? Porque se você não arrancar o espinho, não vai brotar. Então, espinho e abrolho, e perto está da maldição. Não veio a maldição ainda, mas vai vir. Se brotar o espinho, vai vir a maldição. Então eu preciso lavrar a terra, eu preciso arrancar o espinho. Então vamos ver o que é o espinho? Lucas 8,14. Vamos lá, você vai entender o que você precisa tirar da tua vida para que a semente brote. Isso você tem que praticar na tua vida, irmãos. Não basta você aprender isso aqui, quando você sair daqui, aquele portão, fala, não, eu não vou colocar em prática. Não adianta, você vai ter que arrancar o espinho. E o que é o espinho? E a semente que caiu entre os espinhos. Olha só, o coração está com espinho, brotou espinho ali. Então o que é o espinho? São aqueles que ouviram, mas o que acontece com eles, professor?
vão adiante, mas o espinho começa a fazer o quê? Com a planta, com a erva? A sufocar. Se não arrancar, a árvore não cresce, não vira uma árvore, não vai virar a espiga, está entendendo? O milho, para produzir a espiga, e o fruto não espiga. Então o que é o espinho? Leia. O que é o espinho, pessoal? Não. O que é o espinho? Cuidado da vida, as riquezas, os deleites. Feriadão de carnaval está vindo aí, né, meu? Você deveria colocar no coração: pai, não vou trabalhar, mas eu vou estudar, eu vou buscar Deus. Em vez de eu tirar um tempinho aí para fazer outras coisas, não vou me dedicar à oração. Eu vou olhar para a minha vida, vou buscar mais a Deus. Eu vou me consagrar. Eu vou tirar os deleites, prazeres, a vida te impede você de buscar. Você fica um sufoco entre a tua vontade e a vontade de Deus. Você começa a querer cuidar das coisas em vez de deixar Deus cuidar. Eu falei ontem na reunião da família, eu falei muito isso para o povo. Eu falei: não adianta, você quer cuidar da tua casa, deixa Deus cuidar. Você não vai salvar a tua família, você vai salvar você. Se você for salvo, pode ficar tranquilo que Deus vai trazer para a família. Se preocupe com a salvação da tua família, se preocupe com a sua vida na presença de Deus. Cuida da tua casa, cuida da tua terra, porque a própria terra faz a obra. Deixa Deus trabalhar. Olha o que diz em Isaías 64:4. Preste bastante atenção nisso. Isaías 64:4. Está na hora da sua vida mudar, irmãos. Entendeu? Está na hora de você tomar uma posição com Deus a partir de hoje. Deus, eu não vou mais ficar vivendo aí por viver. A palavra de Deus, ela não veio para você ficar do mesmo jeito, irmãos. O Evangelho muda para quem crê, para quem se posiciona. Olha o que está escrito, ó. Porque desde a antiguidade não se ouviu. Preste atenção que eu vou te ensinar hoje. E nem com os ouvidos se percebeu. Preste atenção. E nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha, a terra produz. É Deus que trabalha, não é você, é Ele. Deus trabalha para todos, não para aqueles que nele esperam. Esperar é confiar, é não tomar atitude precipitada. É você saber esperar o momento certo de agir, de você perseverar, não ficar igual doido aí querendo resolver as coisas, porque vem o sufoco, vem a luta, vem a dificuldade. Vem, não vem? Ô irmão, você não está vindo na igreja porque não, pastor, eu estou correndo atrás. Não, você não corre atrás, você corre na frente. Você fica em paz, você descansa, você olha para o teu coração e fala: meu Deus, eu tenho que vencer essa luta. E a única maneira de você vencer é você se santificando, você ouvindo a Deus. Não adianta você sair igual correndo, igual doido, tentando resolver os seus problemas. Não, eu vou trabalhar demais. Você não tem que trabalhar demais. Deus mandou um dia para descansar. Você tem que descansar. Ele é o sábio do descanso. Você precisa aprender a confiar em Deus, não tomar decisões precipitadas pela tua própria cabeça. Vem o problema, vem aquele sufoco, você não espera em Deus, não confia em Deus, não acredita que Ele vai trabalhar, e você fica igual doido aí. Deixa o bicho pegar, irmão. Confia em Deus. Dá vontade de agir, dá vontade de fazer um monte de coisa. Não, eu vou ficar na palavra. Eu vou deixar Deus trabalhar. Com ousadia você vai falar, Hebreus 13:6, o Senhor é o meu ajudador. Eu vou confiar. Eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar crendo, eu e minha casa. Eu vou continuar crendo, onde eu colocar minha mão eu vou prosperar. Você está me entendendo ou não? Eu vou ser perseverante, o fruto vem com perseverança. E é nesse momento que muitas pessoas desistem, irmãos. E Deus não pode trabalhar enquanto você não confiar. Enquanto você não acreditar. Você precisa crer para ir trabalhar, descansar. Mas tem coisas que eu posso fazer, mas tem coisas que eu não posso, irmãos.
Está me entendendo ou não? Aí você fica angustiado com o dia da manhã, preocupado com o dia da manhã, com o que comer, com o que. Ai meu Deus, como é que eu vou pagar a conta? Não paga, meu filho, não tem dinheiro para roubar. Também não faz mais. Me dá uma direção. O que eu preciso fazer, Senhor? Busca Deus, irmãos. Busca o Senhor. Ele trabalha. Olha o que está escrito, ó. Volta lá. Volta lá. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos, preste atenção nisso aqui, ó. Nem com os ouvidos o quê? Se percebeu. Você sabia que você percebe o mover de Deus com o teu ouvido? Lembra de quando eu comecei aqui que eu falei, hoje eu vou ensinar você o quê? A enxergar com o ouvido. A fé vem pelo? A fé vem pelo? Ouvir o quê? O que Deus diz. Então você precisa ver o movimento de Deus. A percepção é um dom de discernimento espiritual. Porque tem muita gente cega no ouvido, você sabia? Você não percebe os acontecimentos, irmãos. Você não está percebendo. O diabo, ele quer cegar o seu entendimento. Ele quer que você fique olhando para a luta. Você ora aqui em casa, chega em casa, vê o marido incrédulo, a mulher incrédula, você desanima, você fica olhando para o problema. Em vez de você perceber. Você já viu que tem pessoas que são abençoadas e não percebem isso? Já prestou atenção nisso? Você faz tudo para a pessoa, você dá tudo para ela, e ela não percebe, irmão, o que Deus está fazendo. O Adão está lá no pecado, lá, de repente ele ouve um ruído, ouve ou não ouve? Ele não percebe o quê? Ele ouviu os passos, a voz ecoando. O que ele fez? Se escondeu. Então eu percebo com o ouvido os acontecimentos, porque a palavra de Deus, ela se cumpre no teu ouvido. Quando Jesus foi em Nazaré, marca essa passagem, ó, com os ouvidos se percebeu. Vamos lá, Lucas capítulo 4. A palavra de Deus se cumpre no seu ouvido. Você tem que ouvir o que Deus está fazendo. Prestar atenção aqui, ó, perceber com o ouvido o mover de Deus, o agir de Deus. Olha só, Lucas capítulo 4, quando ele entra em Nazaré, olha o que ele vai falar aqui, ó. O versículo 20, ó. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam o quê? Fitos nele. Então começou a dizer, diga hoje, fala agora, se cumpriu esta escritura, aonde? Aonde se cumpre a palavra de Deus? No teu ouvido. Hoje se cumpriu, ele fecha o livro e fala, hoje pessoal, se cumpriu essa escritura no seu, e eu vou lhe dar um exemplo disso hoje. Como é que uma pessoa cega enxerga? Hein? Para você perceber o mover de Deus, porque o diabo, ele vai fazer você ficar tão preocupado com os problemas, que você não vai perceber o mover dele. Vou lhe dar dois exemplos aqui para você, quer ver? Vamos primeiro lá para uma prostituta chamada Raabe. Estava num lugar ruim, tudo estava contrário à vida dela. Vamos lá, para você ver que ela vai perceber com o ouvido. Quer ver? Se não me engano é Josué, esse é capítulo 2, deixa eu pegar aqui rapidinho, que ela vai falar com os espias. Preste atenção. Vamos lá. O versículo 7. Josué 2,7. E foram aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou a porta, havendo saído os que iam após eles.
Antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, preste atenção, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Preste atenção no versículo 10, leia comigo, porque temos ouvido, então vamos trocar, porque temos percebido os feitos do Senhor, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Irmão, já tinha passado 40 anos daquele acontecimento, irmão. Ela ouviu o que Deus fez no passado. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Porque temos ouvido que o Senhor, o que ele fez? Secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Hein? Ela percebeu, esse Deus está vindo para cá. Entendeu ou não? Esse Deus está chegando aqui. Minha cara não vai cair não. Esse Deus que abriu uma vermelha vai abrir para mim. Você acredita nisso ou não? Ou vai ficar olhando para a luta? Esse Deus que fez milagre, ela deve ter pensado, vai fazer na minha vida. Você acha que ela deixou de ser prostituta e foi, acho que tataravó, bisavó de Davi à toa? Por que o nome dela foi lá para a galeria da fé lá? Pela fé a prostituta Raabe, hein? Porque ela ouviu. Ela percebeu o que Deus fez no passado. E esse Deus que fez milagre no passado na Bíblia, quando você lê o Deus de ontem, que Ele é o de hoje e será eternamente, o que você precisa é trazer esse Deus para a tua vida hoje. É usar essa fé que está em você aí. E começar a acreditar que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está me entendendo ou não? Hein? Perceber. O Deus do passado, eu percebo os sinais, as maravilhas que Ele fez no passado. Então, hoje nós só temos ouvido, mais nada. Então agora eu quero ver na minha vida. Entenderam ou não? Nem com os ouvidos se percebeu. Vai cuidar da tua terra, irmão. Não deixa brotar o espinho, não. Deixa brotar a erva proveitosa. Você vai receber a bênção, o milagre. Deus vai trabalhar para você, se você acreditar. Mas se você ficar olhando para a luta, mas tudo está difícil. Que difícil, irmão? Tem nada difícil não, você tem que acreditar. Está difícil é para quem não conhece a Deus, irmão. Os maiores milagres que o Senhor fez foram em tempo de crise, irmãos. Então para de ficar olhando para a crise, para de ficar olhando para a dificuldade, para de ficar olhando para as coisas que estão acontecendo aí, irmão. Eu não olho, irmão. Olhar é pensar. Eu não penso, porque se eu pensar, eu desanimo. Aí você gosta tanto da bênção, tanto da maldição, fica pensando nela 24 horas? Não, meu irmão. Deus mandou pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Por isso que eu falei para você, meu irmão, a força é a mesma. Não tem como desistir. Porque ela ouviu, nós temos ouvido. E ela vai falar mais, vamos ler? Vamos lá, toca lá, vai. Pega pela fé aí, ó. Ouvindo isso, desmaiou o coração, o nosso coração, e ninguém há mais ânimos algum, por causa da vossa presença. Agora, olha o que ela vai falar para os espíritos. Porque o Senhor vosso Deus, é Deus aonde? Olha a visão da mulher, irmão. É Deus aonde? É em cima nos céus e o quê? Olha a visão da mulher, irmão. Mas tem que andar com uma mulher dessa de fé, irmão. Os espíritos devem ter falado assim, rapaz, igual Jesus, nem em Israel me encontrei um homem de fé, irmão. A visão da rádio, Deus em cima do céu, porque Ele abriu o mar vermelho, e Deus que faz sinais aqui na terra. Aí ela vai falar para o cidadão, ó, assim que eu salvei vocês, eu quero que vocês me salvem.
Aí eles dão a palavra. Irmãos, a palavra é que funciona. Pega esse fio escalado, coloca na janela, hein? Pega a tua família, bota tudo dentro da tua casa. Agora, você imagina alguém vai acreditar numa prostituta? Ela deve ter lutado para convencer a família a entrar ali. A família deve ter olhado, você está falando de Deus? Não, a nossa casa não vai cair. Ih, não vai cair, não tem mais chance não. O coração de todo mundo está desmaiado. O meu não. Eu conheço um Deus que fez milagre no passado e vai fazer na minha vida hoje. Tudo depende de você, irmão. Da posição que você assume diante dos problemas. De você perceber a movimentação de Deus. Se Deus movimentou no passado, Ele movimenta hoje. Mas o que eu tenho que fazer para Ele movimentar hoje na minha vida? Vamos para Lucas agora, capítulo 18, versículo 35. Volta lá. Vocês estão me entendendo, irmão? Está entendendo, pessoal? Hein? Então, depende de Deus ou depende de você, irmão? De você, não é mais de Deus. Se você tem entendimento, olha o que você tem que fazer. Preste atenção. Lucas 18, 35. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, vocês já conhecem. Chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto a onde, igreja? Caminho. À beira do caminho, junto ao caminho, fazendo o quê? Escuta uma coisa que eu vou falar para vocês. Bartimeu era pobre, mendigo, mas não era burro não, meu filho. Ele era inteligente. Você pensa que ele era burro, não? Vai lá. Ouvindo, olha o ouvido de novo, olha a percepção do cara. Vamos trocar ouvindo por percebendo. Percebendo, ouvindo passar a multidão. O que ele faz? Vem cá, professor, vem cá. Eu sou o mendigo aqui, eu sou o Bartimeu aqui. Aí você está perto de mim aqui. Hein? Eu estou cego. Faz um barulho aí, pessoal. Faz aí. Grita aí, vai. Até para gritar, vocês estão ruins. Faz alguma coisa aí, né? Faz aí um barulho aí. Ô, o que é isso aí que está acontecendo, esse barulho aí? Você pode essa muvuca aí, mano? Hein? Jesus está passando, mano? Acabou! Não vou ser mais mendigo, não, acabou. Jesus, ele fez isso, irmão. Esse povo está ruim para gritar. Hein? Irmão, perguntou o que era aquilo, imagina ele lá, mano. Está vendo uma muvuca ali? É o bloco que está passando. Eu falo, não sei, eu estou fora. Hein? É a mangueira que está passando, não é bombeiro aí para apagando fogo. Estou fora. Hein? A multidão está passando. O que é isso? O que é isso? Aí alguém fala no ouvido dele, é Jesus o Nazareno que está passando. O que ele fez? Ele ficou quieto. Por que você está quieto? Você não conhece a promessa? Por que você não canta? O cumprimento dela. Salmo 14, 2. O Senhor olhou do céu para ver se tem alguém que tem entendimento e busca Ele. Você não conhece? Deus feliz, Jesus, você foi sarado? Por que você não canta para aquilo acontecer? Por que você não começa a orar? Deus, eu quero ver isso na minha vida. Irmãos, as promessas não foi colocada aqui para você chupar dedo, não. Foi para cumprir na tua vida. Aquela palavra é para você viver dela. Você tira aquela palavra do papel, bota dentro de você assim, eu vou montar meu negócio, vai dar certo. Porque Deus prometeu. Agora eu quero ver. Eu vou começar a buscar. Eu vou começar a clamar. Eu vou trazer esse Deus para mim. Irmãos, Deus procura. Você tem que provocar. Você tem que provocar um milagre. Você tem que provocar um milagre. Você conhece a palavra, irmãos. Mas você não provoca um milagre. A pessoa só será curada se eu colocar a mão. Se eu não colocar a mão, não tem cura. Imporão a mão sobre os enfermos e os... O meu trabalho é me consagrar e botar a mão. O trabalho de Deus é curar. Deus trabalha, irmão, juntamente contigo.
Acredita que vai dar certo. Ele viu um ruído. O Elias falou do mesmo jeito. Em 1 Reis 18, o Senhor fala para ele assim, ó, vai, apresenta cá, porque eu vou mandar chuva na terra. Ele conserta o altar e depois vai fazer o quê? O que o Elias vai fazer? Ele vai orar para aquilo acontecer, irmão. Pediu para que não chovesse e depois orou outra vez e pediu para chover. Então, em cima da promessa tem o seu milagre. Não foi colocado ali para você conhecer, não. Eu conheço, estou curado pelas feridas de Jesus, mas se eu olhar para a tua vida, você está doente. Você tem o poder de Deus que vai agir a teu favor quando você tem entendimento. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, Ele está lá no céu, eu olhando, fazendo o quê? Para os filhos dos homens, para ver, tem tradução que fala esperando alguém que tenha entendimento. Mas o que você faz com o entendimento que você tem? Você não percebe, não? Você não está percebendo o que Deus prometeu fazer na palavra dele? Vou lhe dar mais um exemplo para a gente encerrar. Amém, pessoal? Deus não vai falar com o cara, ele percebeu. Vamos lá. Juízes capítulo 6. Irmãos, eu estou com isso dentro do meu coração, está fervendo dentro de mim isso aqui. Está fervendo dentro de mim essa palavra aqui. Não quero nem saber, irmão. Vamos para cima. Você vai terminar esse ano sem dever ninguém. Vai vender salgado, vai fazer alguma coisa, mano. Vai, mano, não tenha medo não. Seja ousado para crer. Eu falei com não sei para quem que eu falei, foi lá em Dayatuba, eu falei com um jovem. Falei, meu amigo, o Davi se apresentou. Ninguém queria lutar, mano. Ele tinha percebido que Deus fez com o urso, o que Deus fez com o leão. Ninguém tomou com medo, Davi falou assim, não, pode deixar comigo. O que é bom? O que você sabe fazer? Eu ainda vou dar uma mensagem ainda, o seu talento vale dinheiro. Está na hora de você ver Deus na tua vida, meu irmão. Eu tenho orado por essa reunião, que desde o dia que eu iniciei, eu estava falando para ela ali, comecei só com as cadeiras aqui, quantas pessoas vieram para cá e foram abençoadas, foram embora. Mas foram abençoadas. E eu falei, não, Deus vai fazer sinais aqui, vai fazer na sua vida. Vai fazer na sua vida, professor, na vida do Gilmar. Quantos milagres nós já vimos, irmão? Você acha que esse Deus parou? Ou a gente tem que provocar ele? Deixa eu fazer uma pergunta para você, quanto tempo vai durar o teu problema? Ou você vai até que a morte separe? Diga, está amarrado. Não. Vamos lá. Coloca para mim, quer ver? Se não me engano, versículo 6. Assim, Israel empobreceu muito por causa da presença do quê? Presta atenção. Então os filhos de Israel ficaram parados. Agora eu faço uma pergunta, por que durou 7 anos? E o Senhor me entregou na mão dos midianitas. Coloca o versículo 1 para mim aí, ô Rafael. Porém os filhos de Israel fizeram parecer a maldade do Senhor, e o Senhor o deu na mão dos midianitas por quantos anos? 7. Por que 7? Porque foi no 7º ano que eles despertaram para clamar. Só despertou para clamar depois que ficou pobre. Mas por que não percebeu que a coisa não estava dando certo e não começou a orar? Não percebeu, meu. Foi deixar para clamar na hora que o doutor falou que o caso não tem mais jeito. Foi deixar para orar só na hora que não tem mais jeito. A oração é contínua. Tem que estar ligado com Deus. Aí o que acontece? Vai lá, eles clamaram. E o que Deus faz? Preste atenção, vai mostrar a causa. E prevalecer das mãos dos... Não, vai lá para o 7 agora, para o 7, por favor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa do problema, você clama, o que acontece? Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe disse, assim diz o Senhor, preste atenção, o Gideão vai perceber com o ouvido, hein? Do Egito vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, só está falando de milagre, vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam,
E vos expeli diante de vós, ele está prestando atenção, e dei essa terra, e dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixe ouvir a minha voz. Parou. O profeta foi para a casa dele tomar um cafezinho e descansar. Não tem ninguém falar de Gideão. Agora vai ter alguém que vai provocar um milagre. Agora vai aparecer a pessoa do Gideão. Você não vai ver Deus chamando, ele vai ver ele agindo sobre aquilo que ele ouviu. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Vamos lá? Para a gente orar. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o amirelita. E Gideão, seu filho, estava fazendo o que ali? Malhando trigo onde? Na eira ou no lagar? Por que não na eira? Porque o lugar de malhar trigo é na eira. Mas ele leva para o lagar. Mas ele leva para o lagar com qual intenção? Perder a colheita dele ou salvar? Então no coração dele estava em não perder. Todo mundo plantava, diga comigo, todo mundo plantava, todo mundo perdia. Mas ele falou: eu não vou perder. Porque se Deus que fez no Egito, ele percebeu, vai fazer na minha vida hoje. E pode ver que ele vai falar isso com o anjo. Vamos ver? Que ele vai falar? Vamos olhar? Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que ele vai falar? E o Senhor respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso não sobreveio? Se Deus é com você, você não vai perder. Ele estava certo. Se Deus é contigo, você não vai perder. Aí ele vai falar: do que é feito das maravilhas. Ele percebeu que os nossos pais nos contaram. Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos deu na mão dos midianitas. Em outras palavras, não, Deus, o Senhor não está conosco. Porque se o Senhor estivesse conosco, a gente ia trabalhar e ter fruto. O devorador não vai comer. O demônio vai comer o que é meu. Porque Deus está comigo. Deus está com você. Você vai plantar e vou colher. Eu vou trabalhar e vou vencer. Eu não vou perder minha família. Eu não vou perder minha casa. Eu acredito nisso. Eu vou usar minha fé. Eu não vou perder, meu irmão. Todo mundo pode estar perdendo, mas você fala: eu não vou perder. Eu não vou perder. Por quê? Porque o Deus que fez maravilha no passado, eu estou percebendo que Ele vai fazer hoje também. Porque em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E está escrito que todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Você tem que trazer essas promessas para a tua vida e acreditar. Você tem que parar de ficar na fé da sorte, mas quem sabe, quem talvez vai dar certo, não vai não, que não vai dar certo não. Você tem que acreditar que vai dar certo, que Deus vai trabalhar para você, que Deus vai ser o seu sustento, que Deus vai ser o seu cliente. Eu falei com um cidadão aqui em Campinas, quando eu estava ajudando o pastor Antônio Júnior aqui, antes da pastora chegar, eu cheguei para ele e falei para ele assim, um amigo aqui, não vou citar o nome dele, eu falei para ele assim: amigo, quem paga o teu salário? Ele falou: meus clientes. Eu falei: fecha a empresa. Porque se você perder o teu cliente, você está perdido. Você vai deixar os seus pensamentos, os espinhos entrar, a preocupação entrar. Você vai ficar preocupado com o dia da manhã. Você vai ficar preocupado com as coisas, você vai perder até a noite de sono. Mas se o Senhor for o teu ajudador, se você aprender a descansar em Deus e a confiar na sua promessa, e a clamar pelo cumprimento dela, Deus, eu quero ver, Salmo 34:8, provar e ver que o Senhor é bom. Agora eu quero ver na minha vida. Eu não vou ficar perecendo, não. As maravilhas que Ele fez no passado, Ele vai fazer na minha vida hoje. Mas depende de você pegar essa semente que é a promessa e colocar no teu coração. E de parar de ficar cocheando em dois pensamentos aí.
ficar deixando se levar pelas lutas. A Bíblia diz que nenhuma pessoa recebe a bênção de Deus que é inconstante. O homem que tem dois tipos de pensamentos, uma hora está firme, outra hora vem a luta, ela desanima. Ah, não é esse bem que eu quero. Não, eu sei o que eu quero, mas a promessa está aqui, eu vou lutar. Eu vou ser abençoado na cidade, vou ser abençoado no campo. Bendito é meu cesto, bendito meus funcionários, minha amassadeira, porque eu tenho a promessa, ainda que eu não veja se cumprir, aí eu vou me alegrar nela, eu vou perseverar nela, eu vou acreditar nela, eu vou abraçar ela. Porque se você não fizer isso, não vai adiantar, irmão. Você tem que trazer para a tua vida e trazer uma responsabilidade do cumprimento, para Deus colocar a mão, irmãos. Vocês querem mais uma mensagem ainda? Vocês saíram daqui forte? Hein? Vamos lá, vamos para Êxodo, capítulo, finalzinho do versículo 5 e do 6, para você ver o que Moisés fez. Quando Moisés chegou lá no Egito, pregou, fez tudo e não viu nada. Olha a atitude de Moisés, tem que ser a minha e a sua. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Amém. Parece que o gato comeu a boca de vocês, hein? Amém? Amém. Tem gente aqui, hein, mano? Amém. Vamos lá, Êxodo capítulo 5, lá no finalzinho do versículo, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. O 23, ó, o versículo 22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? E por que me enviaste? Rapaz, que ousadia, hein? Faz a sua parte que Deus faz a dele. Por que me enviaste? Porque desde o dia que eu entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de maneira alguma livraste o teu povo. Eu vim aqui, o Senhor me mandou, eu falei, eu preguei, eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer, e eu não estou vendo resultado. Tem hora que você tem que conversar com Deus, minha filha. Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu estou trabalhando com fidelidade. Deus, eu quero ver o milagre na minha vida, mano. Entendeu ou não, Gilmar? Entendeu ou não, meu amigo? Ah, você vai passar o dia inteiro trabalhando para perder? Quando Deus mandou fazer prova dele? Fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vou abrir a janela do céu, eu quero ver, irmão. Não, que não pode trabalhar, cantar aquela música que a gente canta, como é que é? Nasci para vencer, vou acreditar. Mas tem que acreditar, irmão. Ah, pelo amor de Deus, não, eu não engulo esse negócio não. Serve de coração, tem que pagar o preço, paga, tem que renunciar, renuncia. Mas depois entra na oração e fala: Deus, eu quero ver o Senhor na minha vida. Porque Deus te honra. Aqui eu estou falando o que está escrito aqui. Eu fiz uma oração dessa lá em Brasília. Falei: Senhor, naquele dia Deus me abençoou. Falei: Senhor, eu tenho servido meu pastor e cuidado da igreja dele como se fosse a minha. O Senhor me deu uma esposa, o Isaac era pequenininho. O Senhor me deu uma esposa quando eu cheguei em Brasília. O Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu uns filhos, o Senhor me deu um filho. E o Senhor prometeu abençoar o trabalho da minha mão. Então eu quero ver isso na minha vida. Faz isso na sua vida, sabe? Eu fiz isso. No dia que eu vim para o ministério, eu falei com o Senhor. Falei: Deus, eu não vou deixar meu trabalho todo. Porque um pastor está me chamando para me sair e ser um auxiliar. Para mim ser um pastor, não, eu quero ver o Senhor na minha vida. Eu fazia uma reunião como essa lá aqui de quinta-feira, eu me consagrei. Falei: Deus, eu quero ver o Senhor. Se o Senhor colocar a tua mão, eu quero ver esse negócio. Porque eu sei que quando eu passar a luta, eu vou ter vontade de desistir. Mas se eu ver o Senhor na minha vida, eu não vou desistir. Irmãos, e Deus faz quando você pede o sinal. Pede sempre o cumprimento da promessa. Deus confirma a tua palavra. Se consagra para isso. Tira, lavra a sua terra, irmão. Lavra a sua terra, tira os espinhos, se consagra. A semente é boa, a terra é boa, mas deixa a preguiça de lado. Às vezes você vai ter, eu falei para minha esposa hoje, você vai ter que ter hora de levantar e não ter hora para dormir. Todo trabalho árduo aproveito.
Mas o muito falar só leva à pobreza. Então você tem que colocar no teu coração: eu vou lutar, eu não vou desistir, eu vou lutar com todas as minhas forças. Deus, coloca a tua mão aqui, eu quero ver isso na minha vida. Irmãos, eu estou falando para você, mas antes de eu pregar essa mensagem para você, eu estou pregando é para mim. Eu falei isso para mim quando eu vim para cá. Falei: Deus, eu vou recomeçar, mas eu quero ver de novo o que o Senhor fez lá em Brasília. Eu quero ver de novo o que o Senhor fez lá em Valinhos. Eu quero ver de novo o que o Senhor fez lá em Mojimirim. Eu quero ver o que o Senhor fez de novo. O Senhor vai fazer de novo. Porque o Elias orou outra vez e Deus fez. Ele é o mesmo ontem, irmãos. Então percebe, olha para a tua vida, vê como é que você está, o que Deus está fazendo hoje na sua vida. Vê quantas vitórias, professor, Deus já te deu. Quantas lutas você já passou e Deus já te deu a vitória. E por que você vai esmorecer agora? Hein? Você quer ver milagre? Então aprenda a crer. Aprenda a lutar contra as evidências. Aprenda a acreditar quando você não vê nada. Percebe com o ouvido o que Deus está fazendo. Porque o Elias chegou e falou: vai lá, olha lá, não via nada. Não via nada. Daqui a pouco ele só vê um ruído. Estou vendo um barulho aí, está vendo um ruído e uma abundante chuva. Mas não tinha nada no céu. Ele pega o auxiliar dele e fala: vai lá, fala com a capa, manda ele para a casa dele comer e beber, que é um ruído de chuva. Sabe onde estava o ruído? O ruído foi lá na casa na casa da mulher lá, da viúva. Quando o Senhor fala com ele: vai, apresenta a capa que eu vou mandar chuva na terra. Irmãos, tudo que Deus vai fazer, Ele deixou escrito aqui, ó. Na hora que você tiver entendimento, começa a orar para aquilo acontecer. Está na hora da sua vida mudar. Começa a orar para acontecer. Está me entendendo ou não? Hein? Deus, eu quero ver. Eu vi um pastor, ele falando isso, que ele já estava envelhecendo. Ele falou assim: Senhor, eu estou ficando velho. O Senhor promete 70, 80. Quando é que o Senhor vai mudar a minha vida? Foi uma virada de chave, irmão. A pastora vai dar a chave aqui. Na hora que você pegar aquela chave, eu ia até dar para vocês, mas não veio. Acabou que a pastora vai dar. Aí vocês trazem para me ungir também. Faz uma virada de chave na tua vida, irmão. Faz uma virada de chave na tua vida. Eu falei para aquela mulher aqui, ó, minha esposa, eu falei para a Juliana, no dia que ela foi tirar a carta na Maria, foi a última vez que eu pago para você. Se você não entrar nesse carro e dirigir, nunca mais eu dirijo. Então entra nesse carro e dirige. Porque a tua alegria não pode ser incompleta. Chega, mano. Tem hora que a sua alegria tem que ser completa. Pedir e receber, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus não quer nada pela metade. Quem está me entendendo aqui? Amém. Você não veio hoje aqui à toa, você veio aqui para ouvir isso, irmão. E para você sair daqui na fé, na certeza que Deus é o teu ajudador, que você vai sair daqui com fé para crescer, e vai orar para essa semente, para o seu pedido botar aqui e germinar, e para você terminar o ano de 2026 sem dever ninguém, com a sua própria casa, com porta se abrindo, você tem o ministério. Você tem que pensar assim, Gilmar. Você tem que pensar, Francisco. Você tem que botar isso no seu coração. Porque fé, eu termino aqui, é certeza, não é dúvida. Certeza do que? De coisas, de fatos que eu espero. Eu não vi esse fato acontecer, mas Deus vai fazer. Diga glória a Deus. Você está me entendendo aqui, meu irmão? Então vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Mas tem que ser legal, bem forte. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então você vai orar com fé agora. Você vai se levantar, cadê aquele pedido que eu dei para você? Segura na tua mão, você vai levantar. E vai segurar ele na tua mão, meu irmão. Cadê o Dudu? Entendeu? Você vai segurar na tua mão e depois você mesmo vai colocando aqui, ó. E quinta-feira que vem você vem regar comigo. Vem regar, irmão. Vem regar. E você vai ver que Deus o fará. Diga graças a Deus. Então fecha os olhos, agradece a Deus pelo nosso tempo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio. Segura na mão o teu pedido. Depois você planta. Segura agora para o seu orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio no milagre, meu Deus. Eu creio que o Senhor está vivo. Fala para Ele. Eu não vou perder, meu Deus. Fala para Ele. Eu não vou perder minha casa. Fala o que você acredita. O que você crê. O que você acredita. Oh, aleluia, 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 aleluia. Um milagre hoje vai
fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte, vou vencer. Fique firme nas promessas. Fique firme nas promessas da palavra de Deus. Pois tudo é possível ao que crer. Um milagre, mais uma vez, adorando. Um milagre hoje vai acontecer. Fala para você mesmo. Diga ao fraco. Diga ao fraco, eu sou forte, vou vencer. Fique firme, fique firme. Fique firme nas promessas da palavra de Deus. Aleluia. Pois tudo é possível ao que crer. Solta a tua voz. Quando você coloca a fé em ação, o poder de Deus opera ali, trazendo a solução. Quando você coloca a fé em ação, milagres acontecem com a fé sempre em ação. Começa a determinar agora. Fala, meu Deus, em nome de Jesus, eu amarro todo espírito de incredulidade. Amarra agora, tira essa dúvida do teu coração. Começa a orar com fé, começa a dizer pela fé aquilo que você acredita. Diga, meu Deus, eu não vou perecer. Você que está em casa agora, em nome de Jesus Cristo, vai dizendo: é eu, minha casa, eu não vou perder. Eu vou reconstruir meu casamento, eu vou reconstruir minha vida financeira. Essa semente vai germinar em nome de Jesus. Manda o diabo tirar a mão do teu dinheiro, manda esse espírito de dúvida sair da tua vida. Você é mais que vencedor. Diga, diabo, você está amarrado em nome de Jesus Cristo. Eu vou reconstruir minha vida sentimental, eu vou reconstruir minha vida conjugal, eu vou reconstruir agora. É hora de você falar: acabou, demônio. De você lutar pela fé, de você falar: acabou, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos agora que toda maldição, toda obra das trevas do inferno, todo espírito do medo, da dúvida, da ansiedade, todo espírito que tenta contra esse pensamento, essa pessoa só pensa em derrota e fracasso. Em nome de Jesus, você vai soltar esse corpo. Espírito da enfermidade que está na alma e está assolando o corpo, está assolando os órgãos, com a tristeza, com a angústia, aí daí agora com medo, com perturbação, espírito da insônia que não deixa a pessoa dormir, que não deixa ela ter paz. Eu ordeno, sai daí agora. Eu não estou pedindo, é uma ordem, eu exijo a tua retirada. Sai, vem saindo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai em nome de Jesus. Diga: acabou. É hora de clamar, é hora de amarrar o demônio da incredulidade, é hora de você falar para você mesmo, em nome de Jesus Cristo. Fala para você: eu sou mais que vencedor. Diga: fora, diga: sai, diga: vai embora. Eu te amarro, demônio, eu te repreendo agora. Acabou teu reinado. Sai incredulidade, sai derrota. Tira esse pensamento da tua vida, meu irmão, esse pensamento de fracasso, esse pensamento de derrota. Diga: vai embora. Diga: sai da minha casa, da minha família. Dá uma ordem com fé. Existe o diabo, persevera em nome de Jesus. Diga: sai toda incredulidade, todo pensamento contrário. Diga: sai, vai embora, em o nome de Jesus. Levanta o pedido para o céu. Deus, essa é uma semente, Pai, que vai ser plantada aqui no altar. Oh, meu Deus, é o segundo dia desse propósito. Eu quero ver milagres aqui. Eu quero ver essa pessoa que está em casa sendo abençoada. Eu quero ver esse homem, essa mulher que está plantando aqui, meu Deus. Meu Deus, tudo isso para a tua glória, o teu nome sendo glorificado. Diga comigo: eu creio. Está no meu coração. Eu recebo pela fé o meu milagre. Diga: glória ao Pai. Diga: glória ao Filho. Diga: glória ao Espírito Santo. Isso, com a sua mão bem firme, segurando o seu pedido. Fala: está no meu coração. Diga: eu creio. Olha para mim agora, faz assim, ó.
Está aqui dentro. É você e Deus. Amém? Sai do teu lugar agora. Vem aqui e coloca aqui. Ó. Coloca aqui agora. Planta ali, planta ali, planta ali. Planta ali. E você que está em casa, que Deus te abençoe, seja feliz. Tem um milagre na tua vida, tá bom? Avenida Expedicionários 80, toda quinta-feira tem um milagre para você. Fica na paz. Fica com Deus.